A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida, você que me ouve, que lê as Escrituras e que ora. A paz do Senhor é uma paz que excede todo entendimento e ela guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A paz que vem de Deus não é uma paz como o mundo dá, mas a paz do Senhor ela excede todo entendimento. Ela é uma fortaleza. A paz é o árbitro, o juiz em nossos corações, quando nós estamos em linha com as Escrituras, com a vontade de Deus. E a graça do Senhor é um favor imerecido. É na graça do Senhor que nós estamos. A graça de Deus é melhor do que a vida. Que maravilha, é nisso que nós estamos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos continuar a nossa leitura, estamos já quase no final do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos continuar lendo o capítulo 25 de Atos, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. Logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo. Havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. Verso 6. E não se demorando entre eles mais do que 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelastes, para César irás. Verso 13. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix, deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem, e levando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Versículo 19. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Aleluia. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disto. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Versículo 23. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice,
com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu trouxe à vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Versículo 27. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Aleluia, Jesus. Meu Deus, meu Pai, que coisa gloriosa é a tua palavra. Que maravilha conhecer as Escrituras. Que maravilha conhecer o caráter do Senhor na vida do apóstolo Paulo. Que maravilha conhecer essa experiência gloriosa, Senhor. Aqui o Senhor permitiu que o apóstolo Paulo estivesse perante os reis, perante as autoridades, perante os juízes e governadores daquele tempo. O Senhor permitiu para que ele fosse uma testemunha do Senhor. Porque quando ele foi salvo, o Senhor falou através daquele discípulo Ananias que ele seria uma testemunha de Cristo perante os reis e autoridades da terra. E exatamente assim estaria se cumprindo aqui no ato da sua prisão. Quando os judeus foram contra ele, Senhor, quando o povo judaico rejeitou a Cristo, segundo a pregação do apóstolo Paulo, os judeus rejeitavam, porque a lei, Senhor, previa que os homens judeus teriam que ser circuncidados. A lei fazia sacrifícios de animais, Senhor, para aceitação diante de ti. Mas vindo o sacrifício perfeito de Cristo, foi abolido estas coisas da lei, Senhor. A lei foi magnificada em Cristo. Jesus Cristo cumpriu todo o sacrifício nele mesmo, morrendo no Calvário a nosso favor. E agora, sim, o sacrifício era reconhecer Jesus como Salvador, porque ele padeceu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também, Senhor, a nova circuncisão era no espírito e não na carne. Mas o povo judeu não conseguiu reconhecer isto. O povo judeu não conseguiu absorver isso como nação. Mas alguns poucos judeus, como alguns apóstolos, somente que reconheceram. Mas a nação não se curvou a ti. Por isso, quando o apóstolo Paulo foi pregar aos judeus, eles não aceitaram e não receberam. E ele passou a pregar aos gentios. E nós, os gentios, recebemos a Cristo como Salvador. Que maravilha, Senhor, ter essas pessoas que ouvem, que oram, que leem a Bíblia comigo, que estão nestes áudios de oração, orando, jejuando, lendo, guerreando juntamente comigo, Senhor, juntamente com teu Espírito Santo, Pai, porque creram em Jesus, porque se entregaram ao Salvador, porque creem no sacrifício de Jesus, que é um sacrifício perfeito para anular os nossos pecados, para nos lavar de toda iniquidade, porque creem na circuncisão espiritual, que é no espírito e não na carne. Meu Deus, que maravilha, que testemunho maravilhoso. Que glória o Senhor derramou através da vida do apóstolo Paulo, e que coisa tremenda ele suportar, Senhor, todo aquele jugo do seu ministério. Oh, meu Deus, unge-nos para nós suportarmos o jugo do nosso chamado. Unge-nos, Senhor, para nós suportarmos a nossa própria cruz. A tua palavra diz que aquele que quiser seguir a mim, disse o Senhor Jesus, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga. O apóstolo Paulo tomou a sua cruz e seguiu ao Senhor, ainda que foi afrontado, ainda que foi apedrejado várias vezes, ainda que foi açoitado, Senhor,
açoites. Naquele tempo ele era castigado com açoites. Ainda, Senhor Deus, que foi dado como morto algumas vezes, suportou fome, suportou frio, suportou a rejeição do seu próprio povo. Oh, meu Deus, e também suportou cadeias e prisões, como nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, neste capítulo que nós estamos lendo, Senhor, o capítulo 25 da tua palavra. Oh, meu Deus e meu Pai, que coisa gloriosa, que coisa tremenda. Oh, Senhor, o Senhor o capacitou para isso, o Senhor o chamou para isso. Através das suas prisões, ele estava testemunhando a fidelidade ao Senhor. Ele estava dando um exemplo para nós, que ainda debaixo de açoites, de prisões, de escárnio, de rejeição da própria família, do próprio povo, nós podemos permanecer fiéis ao Senhor, fiéis à tua palavra, fiéis ao ministério. Ele permaneceu fiel. Muitos não entenderam isso, mas o teu Espírito está aqui testificando, colocando nas escrituras sagradas o testemunho dele. E eu creio, Senhor, que o testemunho deste irmão, desta irmã, da sua fidelidade incondicional ao Senhor, está nos anais celestiais, está sendo anotado pelos teus anjos. O Senhor envia anjos para anotar tudo que fazemos para a tua glória, ainda que não seja visto pelos homens. Todo sofrimento, toda renúncia, todos os jejuns e as orações deste homem, desta mulher, ainda que esteja no oculto, o Senhor está vendo, o Senhor está anotando sua fidelidade de todo o coração, sua renúncia em prol do ministério, em prol do chamado. Capacita cada dia mais, Senhor, ainda que venham sofrimentos e tribulações, ainda que venha a perseguição sobre a igreja, capacita no Senhor para suportar, unge no Senhor. É por isso que nós estamos orando, capítulo 25 do livro de Atos dos Apóstolos. É por isso que nós estamos confessando as escrituras, porque nós queremos força de ti, Senhor, queremos força do Espírito Santo, queremos, Senhor, que esta palavra entre profundamente até os nossos ossos, queremos, Senhor, que o nosso espírito seja revestido de poder. Dai-nos essa consciência plena, Senhor, de fidelidade incondicional ao Senhor, para permanecer neste caminho santo. Que coisa gloriosa o testemunho deste homem de Deus, que homem glorioso, Senhor, homem que renunciou sua própria vontade para seguir os teus passos. O apóstolo Paulo, mesmo afrontado, ele permaneceu fiel. Os seus próprios acusadores, Senhor, declararam com seus lábios, seus próprios acusadores, aqueles juízes, aqueles governadores, declararam aqui no verso 25, porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Isso é glorioso, isso é maravilhoso, porque ele tinha um caráter ilibado, ele tinha uma conduta santa, ele era um homem de Deus. Oh, meu Deus, que seja achado em nós essa fidelidade, ainda que hajam afrontas e acusações contra nós. Todavia, Senhor, as próprias autoridades, as próprias pessoas que estão à nossa volta, os próprios irmãos, até mesmo os ímpios, possam declarar: este homem, esta mulher é um santo homem de Deus, assim como aquela mulher declarou sobre Eliseu. Olha aí, está passando no meio de nós um santo homem de Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que haja essa declaração sobre nós. Essa mulher é uma santa mulher de Deus, este homem é um santo homem de Deus. Estão o acusando injustamente, mas é por causa do caminho que ele segue, é por causa da sua fidelidade ao seu Deus, é por causa da sua renúncia, é por causa do seu compromisso ministerial. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que a nossa vida seja uma contigo, que sejamos um com o Senhor, que sejamos fiéis às Escrituras, que sejamos inabaláveis como a rocha na qual firmamos os nossos pés, que é Cristo, que é a palavra, que sejamos como esta rocha, um com a tua palavra, um com
com teu Espírito Santo, um com a tua vontade perfeita e inabaláveis cristãos, Senhor, que suportam todas as afrontas, que suporta toda a perseguição. Nós não sabemos o que virá sobre nós no dia de amanhã, Senhor, mas faz-nos fiéis incondicionalmente, faz-nos inabaláveis, faz-nos, Senhor, com a estrutura firmada na rocha, para que quando vier tempestades, acusações, afrontas e perseguições, possamos permanecer firme, Senhor. Nossa casa não seja derrubada, porque ela foi firmada nas Escrituras, na rocha, em Atos capítulo 25. Que não saia da nossa memória o testemunho do apóstolo Paulo, os princípios nos quais ele abraçou, que seja o mesmo que nós, o mesmo testemunho nosso, os mesmos princípios, que são os princípios da tua palavra, do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e te faça como uma rocha inabalável, em nome de Jesus. Amém.